Olá, mulher de Deus que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e esteja na santa paz do Senhor. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes e estou aqui mais uma vez trazendo uma mensagem da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus fala comigo e eu venho e divido com você, pois eu também estou nessa caminhada, aprendendo a servir ao Senhor Jesus, aprendendo a viver as promessas do Senhor, aprendendo a ter a graça de Deus em minha vida de uma forma plena, de uma forma verdadeira, não apenas vivendo a teoria, nós precisamos viver a prática em Cristo Jesus. E eu tenho pedido ao Senhor sabedoria, como que eu posso fazer, como que eu posso adquirir conhecimento, tenho estudado a palavra, tenho me inspirado em pessoas, homens e servos de Deus, que nos ensina a cada dia, e é dessa forma. E eu te convido a fazer a mesma coisa. Não ficar apenas com aquela situação assim, mecânica, sabe? Servindo a Deus de uma forma mecânica. E aí, como você viu nesse título, diz assim: como chamar a atenção de Deus? Como que nós podemos fazer isso? Às vezes, no decorrer da nossa vida, por estar sempre fazendo as mesmas coisas, as coisas vão sendo automáticas. Assim como nós fazemos na nossa casa, nós nos levantamos pela manhã, tomamos aquele banho, lavamos o rosto, escovamos os dentes, se trocamos e vamos para o serviço, para o trabalho, ou então às vezes vai ficar na sua casa, vai fazer os seus afazeres domésticos, vai cuidar do seu filho, levar para a escola, fazer o almoço, cuidar da casa, e tudo isso vai sendo algo automático. E aí no final da tarde, no final da noite, você vai fazer o quê? Vai se trocar, tomar um banho e ir para a igreja. E por incrível que pareça, isso acaba ficando algo mecânico na sua vida, no decorrer do tempo. E aí nós entramos naquele processo automático, e aí nós não conseguimos ver mais resultado. Vamos à casa de Deus, sentamos lá e cantamos os louvores, ouvimos aquela palavra que muitas vezes ela só é ouvida, ela não é meditada, ela não é escutada, porque quando nós escutamos a palavra, nós colocamos ela dentro do coração e aí nós vamos praticá-la. E aí nós vamos ver o quê? Os frutos. Aí nós começamos a ver os frutos. Mas quando nós só apenas ouvimos a palavra, o irmão lá, a pastora, o pastor está lá falando a palavra, entra no ouvido, sai no outro, você terminou de cumprir o seu ritual e vem para casa. E ali você dá andamento à sua vida. Muitas vezes nós estamos dentro de um culto, não sei se já aconteceu isso com você, aquele culto está uma bênção, né? Está ali a presença do Senhor e você até se consegue naquele momento se entregar. E aí sim você sente a presença do Senhor. Você sente Ele ali vivo, você sente Ele ali do seu lado. Você sente o Espírito Santo de Deus dentro de ti. E aquilo acalenta o seu coração, aquilo traz uma alegria tão grande. E a gente até pensa assim, eu não queria que esse culto acabasse. Não é assim? Você já teve essa experiência? E aí depois, terminou aquele culto, nós voltamos para a nossa realidade. E quando nós chegamos na nossa realidade, que é a situação? Como ser servo de Deus dentro da nossa realidade. Como lidar com o meu filho, com o meu esposo, com a minha esposa. Como lidar com o meu patrão, como lidar com pessoas, né, que trabalham junto comigo, com pessoas que estudam junto comigo, como ser servo de Deus nessa situação. Nós precisamos entender que servir a Deus 2 horinhas no culto é fácil. Estamos ali todos nós, né? Você olha, é uma beleza, uma santidade, maravilhoso. E ali, claro, vai ser um momento de entrega ao Senhor, vai ser um momento de aprendizado, vai ser um momento de estar junto com seus irmãos servindo ao Pai. Mas o que vale mesmo são as 22 horas depois. Como que eu lido com essa situação? E aí é nesse momento que muitas vezes nós erramos. É nesse momento que muitas vezes nós damos brecha. E aí Satanás entra e destrói a nossa vida. Mesmo nós que somos cristãos. Porque é nós que ele vê, é contra nós que Satanás vem. Aquele que está já nas mãos dele, aquele que está no mundo, aquele que já está entregue ao pecado, ele está tranquilo, já é meu. Ele está preocupado com essas vidas que, querendo ou não, está ali buscando a presença de Deus. Quer servir um Deus vivo, quer ter uma vida transformada aqui na terra também. Uma vida próspera, uma vida abundante e lá no porvir a vida eterna. Mas é contra nós que Satanás vem. E aí vem essa pergunta: como chamar a atenção de Deus? Como nós chamamos a atenção de Deus? Hoje eu quero trazer para vocês alguns atos que nós fazemos que não vai chamar a atenção de Deus, mas isso traz para nós um certo conforto. Nós pensamos que pelo fato de estarmos fazendo isso, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos no centro da vontade do Pai. Muitas vezes nós só estamos sendo enganados. E muitas vezes nós só estamos sendo religiosos. E muitas vezes não vivemos as promessas de Deus. Porque o nosso Deus quer que você seja presente com Ele. Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele é presente contigo. Ele quer a sua presença, Ele quer a sua verdade, né? É assim que você começa a chamar a atenção de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz. O que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que importa para Deus. Então o fato de eu fazer alguns atos
por exemplo, com rituais, isso não vai chamar a atenção de Deus. Isso não importa para Deus. Por exemplo, eu estou na minha casa, eu começo a me trocar, hoje é quarta, hoje é quinta, hoje é domingo, hoje eu tenho que ir para a igreja. Eu já até falei sobre isso no outro vídeo, mas é necessário que eu traga novamente. Então você vai, se troca, toma o seu banho, se troca, pega a sua Bíblia e vai para a igreja. E ali você tá, mas não tá. Tá e não tá. Tá lá, mas está preocupado com a dívida, com o desemprego, com a briga que você teve, tá amargurado com alguma coisa e não tá ali servindo ao Senhor. Não está ali em espírito e em verdade. E isso desagrada a Deus. Às vezes está ali dentro da igreja e quer porque quer um cargo. Ah, mas por que você quer esse cargo? Para servir ao Senhor, para agradá-lo? Não, para simplesmente estar ali chamando a atenção, estar em evidência. Isso não agrada a Deus. O nosso Deus conhece o nosso coração. Eu não estou falando que é o seu caso, estou falando que isso acontece. Muitas vezes nós fazemos coisas e aí nós pensamos assim, eu estou fazendo a obra do Senhor, eu estou ali, mas você está querendo chamar atenção, está querendo agradar o pastor, agradar a pastora, está querendo estar em evidência naquele lugar, porque isso te faz bem, é bom para o seu ego, mas você não está fazendo de coração, você não está fazendo para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Então isso não vai chamar a atenção de Deus, porque nosso Deus conhece dentro de nós, nosso coração. As pessoas quando estão nos vendo, é muito fácil enganá-las. Eu posso fingir que sou uma pessoa e não ser, mas o meu Deus conhece o meu íntimo, o meu Deus conhece o meu coração. E é dessa forma contigo também. Então, se em ti alguma coisa que desagrada ao Senhor, comece a mudar isso. Se você está nesse processo de buscar a Deus automaticamente, comece a mudar isso. Porque isso não vai trazer benefício nenhum para você na sua vida espiritual. Apenas é uma perca de tempo. Porque você vai, como você escova seu dente, toma seu banho, limpa a sua casa, você vai para a igreja. E não é dessa forma. Por incrível que pareça, as coisas espirituais é diferente. As coisas espirituais tem que ser algo sério. Você tem que levar isso com seriedade na presença de Deus. Você precisa ter esse preparo. Ali está na sua casa, terminando o seu jantar, fazendo as suas coisinhas, e já vai se preparando espiritualmente, orando ali, Senhor, estou indo para a tua casa, meu Deus, eu quero te buscar, eu quero te adorar, eu quero te servir com alegria, eu quero apresentar um culto racional e agradável a ti. E quando você chegar ali na igreja, quando você chegar ali junto com os irmãos, o clima já vai ser diferente, porque você está em espírito e em verdade. E ali você começa a se conectar, começa a louvar ao Senhor, abre seu coração e começa a adorá-lo, começa a exaltá-lo. E você começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E ali vem a palavra, e aquela palavra fala contigo, aquela palavra muitas vezes vai trazer uma direção, aquela palavra vai trazer um remédio para a sua dor, uma transformação para a sua casa, para a sua vida. E aí você começa a viver a palavra, aí você começa a entender que verdadeiramente aqueles que têm um encontro real com Jesus, com Cristo Jesus, têm a vida transformada. Então você não vai passar perdendo anos e anos sendo religioso, cumprindo um ritual, indo na igreja e voltando, fazendo umas orações, participando de algumas coisas, mas de uma forma assim, sabe, automática, onde você fala, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo ver a grandeza de Deus na minha vida. É simplesmente esse fato. Se resume nesse versículo. O que importa é que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Que você comece a mudar essa situação na sua vida. O Senhor quer mudar a sua história. E a preocupação dele não é só mudar a sua história, é mudar a vida daqueles que estão ao seu redor. É mudar a vida, onde você for, você transmitir essa mensagem, você transbordar Jesus Cristo. Precisamos fazer isso com urgência. As pessoas estão ao nosso redor, juntinho de nós, sofrendo, vivendo situações terríveis e nós temos a solução nas nossas mãos. E muitas vezes nós mesmos não tomamos posse dessa autoridade que Cristo nos deu. Precisamos mudar essa situação. Eu tenho procurado fazer isso. Procura ler a palavra, procura buscar conhecimento na palavra. Procura entender quem é esse Deus que você serve. Muitas vezes nós servimos a Deus e nós não o conhecemos. Eu tenho visto isso na minha vida. De um tempo para cá eu tenho procurado a ler a palavra, a meditar na palavra. Eu fico assim encantada de ver como eu perdi tanto tempo não conhecendo esse Deus. Como eu perdi tanto tempo sendo apenas religiosa. Como eu perdi tanto tempo cumprindo apenas rituais. Não servindo a Deus em espírito e em verdade. E não era porque eu era ruim, é porque eu não sabia como servir a Deus. Então por isso que eu tenho essa preocupação de trazer essa palavra para você. Para que você não venha passar o que eu passei. Para que você não venha perder anos na sua vida. Porque o nosso tempo aqui na Terra é precioso. Hoje nós estamos e amanhã nós não estamos.
E às vezes o Senhor tem te escolhido para uma obra, tem colocado um talento nas suas mãos, e nós precisamos prosperar, nós precisamos multiplicar esse talento. E aí você fica vivendo esse ritual. Quando você aceita Jesus Cristo, você batizou ali, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo na presença de Deus. Então você precisa aprender a quebrar vínculo com o passado, coisas que você fez, que às vezes fica ali hortelando, Satanás usa essa situação. Ah, você já fez isso, você não é digno daquilo. Você tem que saber repreender Satanás com a palavra. Você precisa usar a autoridade que Cristo Jesus te deu na cruz do Calvário. Essa autoridade é nossa. E aí você começa a vencer cada obstáculo e vai progredindo na sua vida espiritual. E vai vendo uma grande transformação na sua história. Eu quero trazer para você hoje um homem que tem aqui na palavra de Deus que chamou a atenção de Deus. Chamou a atenção de Deus pela fé que ele tinha. E é isso que Deus quer ver em nós, a fé. Ele quer ver que nós acreditamos nele, que mesmo quando a situação está difícil, mesmo quando a situação está contrária, nós não desistimos. Nós estamos ali presentes, em espírito e em verdade. Nós estamos adorando, servindo não pelo que Deus faz, mas pelo que Ele é. Muitas vezes a situação que você está vivendo hoje é contrária àquilo que você gostaria de viver. Isso está aborrecendo o seu coração, está te entristecendo a sua alma, mas mesmo assim você não sai da presença do Senhor, porque você confia nele, você tem fé. E isso chama a atenção de Deus. Então, como diz aí nesse título, como chamar a atenção de Deus? Nós chamamos a atenção de Deus com a nossa entrega, em viver em verdade na presença dele, em procurar conhecê-lo cada dia mais. E isso chama a atenção de Deus para nossas vidas. Então, Abraão fez isso. Olha só, Deus viu em Abraão que ele tinha uma fé tão grande, mas ele ainda quis provar. Ele quis ver qual seria a atitude de Abraão. E muitas vezes o nosso Deus faz isso. Por isso que às vezes nós não entendemos por que estou passando por determinada situação. Deus está te provando, Ele quer ver qual é a sua fé. Ele quer ver como que você vai reagir diante dessa situação. Ele quer ver se você o ama mesmo quando as coisas saem do seu controle. Saiu do seu controle, mas está no controle de Deus. Às vezes essa situação que você está passando hoje é apenas para que você cresça na presença do Senhor. É apenas porque Ele está te preparando para um próximo nível. E você precisa ter bases sólidas. E como nós adquirimos bases sólidas? Passando situações complicadas em nossas vidas. Porque essa situação, o deserto faz a gente crescer na presença do Senhor. O deserto faz a gente conhecer a grandeza e o poder de Deus. E isso nos faz vencer em Cristo Jesus. Então, por isso, às vezes, Deus nos permite passar determinadas situações. Então, vamos ver o que aconteceu com Abraão. Vamos ler em Gênesis 22, versículo 1 até o 3, que diz assim: Deus prova Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vais até a terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, e rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Vamos ler agora no versículo 5. Então disse o seu servo: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo orado, voltaremos para junto de vós. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse versículo. Olha só que coisa mais interessante, que coisa maravilhosa. Aqui Abraão demonstra para Deus que ele tem tanta fé nele, que ele sabe no seu íntimo que Deus não vai fazer com que ele mate o próprio filho. O filho que era a sua promessa, o filho que era a sua bênção. Um dia ele ficou ali esperando por essa grande bênção, por essa promessa. E Deus o atendeu e trouxe essa bênção nas mãos dele. E aí, um dia Deus pede de volta. Mas como ele conhecia Deus, e é isso que é importante, a maneira que nós vivemos na presença de Deus. Será que nós conhecemos o Deus que nós servimos? Abraão conhecia. Observa que esse versículo está bem claro. Ele diz assim, ó: Então disse a seu servo: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Voltaremos quer dizer que é 2 pessoas. Eu estou indo junto com meu filho, vou adorar a Deus e nós voltaremos. Se ele não soubesse o que iria acontecer, se ele não tivesse a fé no Deus que ele conhecia, ele estaria aqui muito triste e ele diria assim, ó: Espere aqui que logo mais eu volto. Logo mais eu volto.
Ele disse: eu e o rapaz iremos adorar e nós voltaremos. Então observa que ele está indo fazer o que Deus mandou, ele está indo cumprir o mandamento de Deus, mas ele tem certeza no seu íntimo: eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. E é isso que Deus espera de nós. Nós não conseguimos ter essa fé. Muitas vezes, se tudo está bem, nós estamos glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mas se as coisas saem do nosso controle, nós ficamos com medo. Nós ficamos pensando no dia de amanhã. Nós ficamos ansiosos, nós não conseguimos dormir, nós ficamos preocupados. Porque nós, infelizmente, não cremos no poder de Deus. Nós não conhecemos o Deus que nós servimos. E observa que eu digo nós. Porque essa palavra fala muito comigo. Porque eu também estou enfrentando algumas situações. E quanto mais eu me entrego na presença de Deus, quanto mais eu digo para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a sua vontade, eu vou fazer o seu querer, eu vou levar a sua palavra, eu vou ensinar o que o Senhor tem me ensinado. Quanto mais eu falo isso, mais as portas estão se fechando, mais o cerco vai se fechando, mais Satanás vai se levantando. E tem momentos que eu paro e falo: meu Deus, será que eu continuo? Será que eu estou no centro da sua vontade? E me bate sim uma insegurança. Mas aí vem a palavra do Senhor dizendo: ei, eu estou contigo. Eu preciso que você tenha mais fé em mim. Eu preciso que você acredite em mim. Eu preciso que você me conheça mais. E isso vai nos levar para o próximo nível. E isso vai nos levar a viver as promessas de Deus. E isso vai parar com que nós sejamos esses crentes, esses homens e mulheres de Deus, que servimos a Deus, que falamos de Deus apenas na teoria. Mas na prática nós não o conhecemos. Isso é muito triste. Observa aqui que Abraão tem certeza de quem é Deus. Olha só no versículo 7 e no versículo 8. Isso vai se confirmar novamente. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Observa que Isaac já começou a achar aquilo estranho. Nós vamos lá prestar uma adoração a Deus. Nós temos que sacrificar algo. E onde está esse algo? Onde está esse animal que será sacrificado? Então Isaac faz essa pergunta para o seu pai. Olha a resposta de Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Ele poderia ter dito para ele: olha, meu filho, eu tenho que te contar uma coisa. Você será o sacrifício que eu tenho que entregar a Deus. Mas ele, lá no fundo do seu coração, imagina que ele estava com uma angústia, estava ali fazendo algo para agradar o seu Deus, mas pensando com ele: não é possível, Deus não vai fazer isso, Deus não vai matar meu filho, Deus vai prover, Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou lá, vou adorar a Deus e vou voltar com meu filho. E a fé dele era muito grande, porque quando ele chegasse lá, ele teria que sacrificar. Naquela época era assim que adorava a Deus. Jesus ainda não tinha vindo. Jesus ainda não era o sacrifício vivo. Então naquela época se matava um cordeiro, se matava um animal para prestar uma adoração a Deus. Então se ele estava indo junto com o filho e Deus já tinha falado para ele: eu quero que você leve seu filho, eu quero que você sacrifique para mim. Ele já sabia disso, o que Deus tinha pedido. Mas por conhecer a Deus, por saber quem ele servia, por saber da grandeza desse Deus, ele tinha certeza que Deus ia prover de alguma forma. Que Deus não faria isso porque não condizia com Deus de amor, com Deus de provisão, com Deus que dá as promessas, com Deus que é fiel, com Deus que realiza sonhos. Não condiz. Isso que Deus está me pedindo é algo muito forte. Sacrificar o meu filho, sacrificar a minha bênção, sacrificar a minha promessa. Não é possível. Deus fará alguma coisa. Então ele diz aqui, eu volto a repetir novamente. Olha o que ele diz no versículo 5. Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E aqui, isso agradou o coração de Deus. Isso chamava a atenção de Deus, a fé que Abraão tinha. Então Abraão segue adiante com Isaac para o monte, para sacrificar, para adorar o seu Deus. E observamos agora no versículo 12 e no versículo 13. Versículo 12. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. No 13.
tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Glórias a Deus. Deus trouxe a provisão. Você entende isso? Não tinha de onde tirar. Não tinha como fazer. A situação ali era complicada. Abraão está indo oferecer o filho da promessa. E ele está indo, confiando que Deus proveria. E Deus proveu. Então é isso que Deus quer em nós. Observa que ele está indo, confiando que Deus vai prover. E Deus proveu. Você está confiando que Deus vai prover? Qual é a situação que você está enfrentando hoje? Qual é a dor que está aí no seu peito? Qual é a angústia da tua alma? Você crê que existe um Deus grande, poderoso, que ainda provê? Deus do milagre? Deus que abre porta onde não tem porta? Deus que proveu o cordeiro do nada. Apareceu um cordeiro ali atrás de um arbusto e ainda esse cordeiro estava preso. Só um Deus faz isso. Era lá no monte, lá não tinha animais. Quem ia sacrificar levava o seu animal. Ali nós vivemos um milagre. Do nada Deus fez um milagre. Deus viu o coração de Abraão, que chamou a atenção dele, aquela fé que aquele homem tinha. Ele confiou até o último momento. Ele foi fazer aquilo que Deus mandou. Mas ele sabia que no seu íntimo, Deus não ia permitir uma situação dessa. E muitas vezes é isso. Nós estamos chegando ali numa situação tão difícil que nós olhamos e falamos, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Creia que Deus não vai permitir aquilo que você não vai aguentar. Aquilo que vai trazer uma dor intensa na sua alma. Deus permite até certo ponto. Ele sabe qual é a sua força. Muitas vezes você olha e fala, eu não estou mais aguentando. Não dá mais. E Deus olha para você e fala, eu sei que você aguenta, meu servo. Eu sei que eu posso confiar em ti. Você é o homem, você é a mulher que eu escolhi porque eu vi dentro de ti algo que nem você sabe o que tem. Nem você sabe o que tem. Mas aí há uma fé. Aí há uma esperança. Apenas você precisa colocar isso para fora. Apenas você precisa declarar com palavras, falando, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. O meu Deus vai prover, porque Deus não mudou. Não importa a situação que eu estou vivendo hoje, Deus é fiel para mudar a minha história. Apenas confie, apenas creia e você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor. Então, observa o que eu disse lá no início. Deus quer que você caminhe na presença dEle, Deus quer que você deixe rituais, deixe coisas que não agradem a Deus e comece a fazer aquilo que vai chamar a atenção de Deus. E Deus vai mudar a sua história. Então logo você estará glorificando e exaltando o nome do Pai. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.